Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância: os cuidados que os idosos precisam no inverno. Neste período, as temperaturas mais baixas e maior incidência de doenças respiratórias exigem cuidados especiais com a saúde dos nossos idosos. E para nos ajudar nessa jornada de conhecimento, vamos contar com a participação de Maísa Cairala, especialista em geriatria da SBGG-AMB, presidente da Comissão de Imunização SBGG, mestre pela Unifesp, e doutora Nancy Belay, que é professora afiliada da Unifesp em Infectologia, consultora no Ministério da Saúde em Influenza e Covid e membro da International Society of Influenza and Other Respiratory Infections. Nesse episódio, vamos desvendar os segredos para um outono e inverno seguro e saudável, abordando desde os cuidados básicos com alimentação e vestuário até a importância da vacinação na prevenção de doenças como gripe e pneumonia. Preparem-se para receber dicas valiosas e informações atualizadas que farão toda a diferença na vida dos nossos idosos. Então aconcheguem-se, peguem um chá quentinho e vamos juntos aprender com as nossas convidadas. Sejam muito bem-vindas, doutora Maísa e doutora Nancy. Doutora Maísa, queria perguntar, em relação a durante essa época do ano, um maior risco de agravos à saúde, lesões relacionadas ao clima, como infecções virais, internações por pneumonia, lesões na pele e até risco de quedas. Quais são as dicas para orientar a população e evitar essas situações? Mariana, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, representando a SBGG, a nossa casa, a Nancy, uma querida amiga, junto com a gente. É super importante, né, Mariana? A gente se esquece, às vezes, do quanto que o inverno é ruim para a população idosa, né? Porque não tem um bom controle térmico, porque envelhece o cérebro também, que também ajuda a não ter o controle do hipotálamo. Enfim, são várias situações que fazem com que o idoso realmente tenha uma repercussão pior quando a gente tem uma certa idade. Veja, pele seca, aumenta o prurido. Os pacientes, por muitas vezes, esquecem de tomar água, pioram, aumentam o risco de quedas e, principalmente, a gente não pode esquecer das infecções. Quando no inverno, no outono e no inverno, há uma maior sazonalidade, aumentando, então, o risco de várias infecções, como influenza, vírus social respiratório, Covid, pneumonias. Aliás, a gente sabe que o idoso tem grandes complicações com as quedas e com as infecções. E aqui vale, então, a gente dizer que é no inverno que mais acontece. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que eu tinha um avô muito inteligente, um avô italiano, que ele dizia: olha, se eu passar esse inverno eu vou viver mais um ano. Então ele sabia o que ele estava falando, que realmente é muito preocupante. Ótimo, doutora Maísa. Exatamente. O envelhecimento e suas alterações do sistema fisiológico, que levam aí essa redução da sede, da percepção da sede, e as alterações em relação à pele, tudo, é o controle térmico mesmo. E como é importante essa conscientização, sobre essa população. Doutora Nancy, e sobre a vacinação como uma medida fundamental para evitar as infecções respiratórias no outono e inverno? Quais as vacinas devem ser aplicadas nas pessoas idosas para prevenir essas infecções e qual a sua periodicidade? Por favor. Bom, agradecer aí o convite de vocês para a gente estar conversando aqui sobre as vacinas para a população idosa. Então, assim, no inverno a gente tem que se preocupar com 3 tipos de vacinas. Primeiro, com influenza, que a gente sabe que o influenza tem um período sazonal e todo ano tem epidemia de influenza. E os idosos são mais vulneráveis. E mesmo aqueles pacientes que já receberam vacina no ano anterior, a gente sabe que tem que se vacinar de novo, Porque o vírus sofre mutações e a gente tem formulações diferentes de vacina, tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul. Então, é anunciado que chegou as vacinas de gripe, está na temporada de influenza, tem que se vacinar. A vacina de gripe é todo ano
E nós temos uma vacina que é específica para idoso. O ideal é que ele se vacine antes da temporada, que aqui na região sudeste, o ideal é se vacinar em março, porque em abril, como a gente já está vendo na região sudeste, a gente já tem vários casos de influenza. A vacina específica para o idoso, ela tem alta concentração de antígenos, chama-se Efluelda. Mas mesmo aqueles que não quiserem ou não puderem investir numa vacina no serviço privado, nas clínicas, nos hospitais, o Ministério da Saúde distribui gratuitamente a vacina padrão, que é distribuída para toda a população e que os idosos devem se vacinar. Então, esta vacina é todos os anos, podendo ser repetida depois de 6 meses, a depender se esse idoso vai para uma região onde está circulando mais influenza, se esse idoso é muito vulnerável, se é um imunodeprimido. Às vezes a gente tem essa recomendação de depois de 6 meses repetir a vacina, a depender da formulação. Uma segunda vacina é a vacina de vírus sincicial respiratório. Depois a gente pode falar mais delas. Nós temos 2 tipos de vacinas para a população idosa. É uma vacina que só está disponível no serviço privado e, por enquanto, a gente tem dados muito recentes que ela confere uma proteção, também podemos comentar depois as diferenças, pelo menos por 2 anos. E, por fim, a vacina da pneumonia. A vacina da pneumonia bacteriana tem vários tipos de vacina, com esquemas diferentes de vacinação, dependendo se a pessoa começou um esquema de vacinação com a pneumocócica 13 ou 15 e depois recebe a pneumocócica não conjugada, a polissacáride 23, ou se a pessoa nunca recebeu nenhuma vacina de pneumonia, ela vai receber só a pneumo 20 e não precisa fazer esquema sequencial. Dependendo se ela recebeu de forma incompleta, aí nós vamos ter que avaliar qual vacina ela recebeu, se foi a 13, a 15 ou a 23, para recomendar a sequência seguinte que ela vai receber. Perfeito, doutora Nancy. E como é importante, como geriatra, na avaliação geriátrica ampla, sempre pensar, né, em rever esse calendário vacinal do idoso, né, verificar os cartões de vacina, né, doutora Maísa, como às vezes é difícil e complexo, né, na AGA a gente conseguir essa história prévia, né, o que a doutora Nancy falou, qual vacinação foi feita antes da pneumo e qual vai ser aí o próximo passo. E como é importante essa intervenção do geriatra em relação à prescrição, orientação e organização dessas vacinas. Muito obrigada. Bom, doutora Maísa, os benefícios da vacinação entre idosos vão muito além de não ter um quadro de virose. Muitos nem se vacinam, seja por medo de uma reação vacinal ou por afirmar que nunca ou raramente ficam gripados. Quais são esses benefícios? Por que os idosos devem manter o cartão de vacinação atualizado? Mariana, excelente pergunta. Quando a gente fala com a população idosa, isso que você falou há pouco é super interessante, né? Porque que as pessoas não pensam de uma forma leve, natural, na prevenção. Mariana, por que a gente tem essa dificuldade tão grande, às vezes, de reunir vários papeizinhos de várias campanhas e aquela situação toda que faz com que a gente tenha realmente menos eficácia no papel da vacinação quando a gente fala de idosos? E a sua pergunta tem 2 aspectos importantes. O primeiro é que a gente precisa se lembrar da imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune e que por si só é um fator de risco de mortalidade para os idosos, isoladamente. Então o que é isso? A gente perde a capacidade de responder às infecções ao longo do tempo. Quanto mais velho o fator idade, maior o número de comorbidades, e principalmente aqueles idosos, não é, Mariana, que tem diabetes, que tem doenças que usam corticoides, ou que são mais, o sistema imunológico mais fraco, são mais imunossuprimidos, são aqueles que mais têm infecção. Então, sem dúvida nenhuma, o idoso por si só, a partir dos 60 anos, e principalmente, como Nancy disse, a partir dos 80 anos, quando a gente tem uma imunidade ainda pior, a gente precisa de vacinas para que a gente
restarte então essa memória e a gente comece novamente a brigar contra as novas infecções. Aqui no caso a gente discutindo então gripe. Gripe e resfriado é um outro fator que você me pergunta muito importante. Não sei explicar a baixa campanha de vacinação do ano passado, não sei explicar o aumento da síndrome respiratória aguda grave, que aumentou em 189% de 23 em relação a 24 em idosos com gripe, porque o Brasil vacinou menos que 50%, e a confusão que se faz entre o resfriado simples, que não é o vírus influenza, e a gripe. Então as pessoas precisam entender de uma vez por todas que quando a gente fala de influenza e a vacinação é contra aquela situação que não te tira da cama, é fácil de você entender. Você não saiu para trabalhar, muito provavelmente é influenza. Você tem um resfriado comum, você está no parque, em qualquer lugar, provavelmente não é influenza. A gente está falando de uma vacina contra as formas graves. E aí eu pego um outro gancho para dizer que o mais importante da gente explicar também é o que a gente não cansa de dizer. Poxa, mas eu tomei a vacina contra a influenza e mesmo assim tive gripe, tive influenza, mas não a forma grave da doença. Você tem uma forma mais branda. Então, além de eu diminuir a incidência, eu também diminuo as formas graves. Então, é inequívoco a necessidade da gente pensar no envelhecimento saudável, sustentado, em prol da vacinação. A gente precisa tornar isso uma atividade diária do nosso dia a dia para a gente proteger a população. Perfeita essa sua fala, né, doutora Maísa? E realmente, às vezes, já acontece fatores coincidentes, né? Tomou a vacina e logo dias após abre um quadro aí com sintoma respiratório e sempre se associa, né, que foi a vacina. Mas vacinem-se, isso é realmente importantíssimo, faz a diferença quanto à proteção, principalmente de formas graves, realmente. Obrigada. Bom, doutora Nancy, muitos profissionais de saúde, cuidadores e pacientes têm apresentado dúvidas sobre a vacinação pneumocócica, por existirem várias vacinas diferentes disponíveis no mercado, assim como a senhora já disse anteriormente. Quando vacinar, qual vacina escolher e por quê? Qual a periodicidade indicada para essa vacina? Excelente pergunta, porque realmente a produção da vacina pneumocócica ela foi evoluindo ao longo dos tempos. Só para a gente entender um pouco, nós temos cerca de mais de 20 sorotipos de pneumococo que circulam. Então, inicialmente, muitos anos atrás, se vacinava com uma vacina polissacáride 23. Era mais antigamente, era o 23, e agora a gente tem números menores. Então, isso gera um pouco de confusão. Então, claro que tem toda uma vigilância epidemiológica de casos de pneumonia, de meningite, que são analisados nos laboratórios de referência mundialmente e no Brasil também, para se entender qual é a circulação de sorotipos de pneumococo que causam a pneumonia. Muito bem, então antigamente se vacinava com a pneumocócica 23. Então muitos pacientes no passado receberam uma dose da 23 e um segundo reforço. Atualmente a gente ainda tem a pneumo 23, porque há diferenças entre o que é distribuído pelo Ministério da Saúde para alguns grupos de risco e há aquilo que é o de mais última geração, com novos sorotipos incluídos na vacina mais recente que a gente tem no Brasil, que é a pneumo 20. Entre essas duas, a gente tem a pneumo 13 e a pneumo 15 para a população idosa. Então, como que isso funcionava? O esquema mais clássico, antes da gente ter a pneumo 20, que chegou esse ano no mercado privado brasileiro de clínicas de imunização, as pessoas se vacinavam com a pneumo 13 ou a 15, e no intervalo de 6 meses a 1 ano, estes idosos recebiam a pneumo 23. No passado, recebiam pneumo 23 com reforço de 23. Quem recebia esse esquema, depois de 5 anos, tinha que receber mais uma dose da pneumo 23. Agora, depois que a gente recebeu no mercado privado a pneumo 20, os idosos que nunca se vacinaram podem se vacinar só com a pneumo 20, sem necessidade de reforço.
Aqueles que começaram um esquema com a pneumo 13 ou com a pneumo 15, né? A pneumo 15 já era um avanço da pneumo 13, e queriam receber um reforço com a pneumo 23, podem fazer com a pneumo 20. Com qual intervalo? Pelo menos 2 meses. Ah, mas se passar de 2 meses, não tem problema. Recebe assim mesmo, é o intervalo mínimo. Então, quem nunca recebeu uma dose da pneumo 20? Quem recebeu 13 ou 15, uma da pneumo 20, 2 meses depois. Quem por acaso recebeu só uma 23, pneumo 23, se puder investir numa pneumo 20, aguarda 1 ano e recebe uma pneumo 20. Tá certo? Agora, muito importante, pneumo 13, pneumo 15, pneumo 20 só tem no mercado privado. Na distribuição em postos de saúde e nos CRIs, existe a pneumo 13, nos CRIs, que são centro de referência de imunobiológicos especiais. Tem um site tanto do Ministério da Saúde, das secretarias, para saber quem são os grupos de risco, pacientes que podem receber essas vacinas no CRI. Aí eles vão ter outro encaminhamento para receber no CRI a 13 e completar com a 23, porque não tem a 20 no CRI. E existe a 23 também no CRI, que é distribuída para grupos de risco, como, por exemplo, pacientes institucionalizados, que vivem em instituições de longa permanência. Então, resumindo, para quem nunca se vacinou, pneumo 20 nas clínicas privadas de vacinação. Para aqueles pacientes que têm alguma cardiopatia grave, pneumopatia, pacientes imunodeprimidos, oncológicos, pacientes com HIV têm direito ao CRI de outros esquemas vacinais. E o ideal seria que a gente tivesse uma disponibilidade de todas essas vacinas para toda a população de idosos, mas isso ainda não é a realidade, essa distribuição pública de todas as vacinas. Agora, é uma vacina que você não tem que repetir todos os anos. Então, é um investimento que vale a pena, pensando naqueles que não se vacinaram, se vacinar com a pneumo 20. Eu concordo demais com a senhora, doutora Nancy, até a doutora Maísa falou, né, em relação à imunossenescência, principalmente os idosos muito idosos, acima de 80 anos. E eu também vejo a vacinação como um investimento e um bom investimento. Então, assim, é claro, né, a gente sabe que às vezes os recursos financeiros são escassos, mas às vezes uma organização. E a gente, como profissional de saúde, a gente é vetor, né, em relação a falar qual é o foco da intervenção naquele momento. Então, ofertar a importância do foco da vacinação é bem importante. É importante também, Mariana, a gente que está envelhecendo, aí eu já tenho 20 anos de geriatria, essas pessoas fizeram o esquema vacinal completo lá atrás, né? E aí elas chegam aos 80, 85, 90 anos, prestes a ter uma doença oncológica, a ter qualquer outra situação. Então, Nancy, no nosso dia a dia tem sido muito comum. A minha mãe, por exemplo, é asplênica. Embora ela tenha todo o esquema dela completo há 13 anos de vacinas, ela tomou a 20. Porque é importante a gente se lembrar de como é que isso vai ser, né, Nancy? A gente sabe que os estudos virão, mas acompanhando esse processo de envelhecimento, que não é de 1, 2, são 40 anos, a gente precisa modernizar tudo isso. Como é que você vê isso, Nancy? Então, acho que isso foi super importante você colocar, porque assim, a gente também discute esses intervalos de vacinas baseados nos estudos que incluíram pacientes, em média, idosos, que a gente chamava de 60 a 65 anos de idade. Então, há inclusive uma recomendação a critério médico para que aquele idoso que tem um esquema completo antigo com a 13, 15, 23, do clínico avaliar há quanto tempo ele tem aquele esquema e a condição desse idoso e recomendar a 20, porque você vai ter mais sorotipos que vão ser preveníveis. E por que isso é importante? Porque a cada década
pode ser que apareçam outros sorotipos que prevaleçam. A gente já tem no hemisfério norte a pneumo 21. Então, daqui a alguns anos, para alguns pacientes que receberam a 20 e outras que virão, a gente vai ter que rever. Mas, claro, não é uma vacina como a vacina da gripe que a gente tem que vacinar todo ano, porque a gente está falando de uma vacina pneumocócica para pneumonia bacteriana, diferente da vacina da gripe. Mas isso é muito importante, quer dizer, a gente vai, a cada década de vida, nós vamos ter mais estudos e incluindo pacientes mais idosos para a gente entender essa resposta e a incidência de doença aos 60, aos 70, aos 80, né? E provavelmente aos 90, né? Que é muito difícil de você ver estudo clínico incluindo pacientes acima de 80 anos. Perfeitas colocações e é cada vez mais individualizado, né? Como a Maísa fala em relação à mãe, a situação específica, em relação à história vacinal pregressa, quais as patologias que tem e quais que são aí os próximos passos, né? Bom, muito obrigada. Doutora Nancy, seguindo com a senhora também, a vacinação contra o vírus sincicial respiratório é mais recente. Há 2 vacinas disponíveis no mercado atualmente, né? Qual a efetividade dessas vacinas e qual a diferença entre elas? E além disso, quando revacinar? Então, vamos dizer qual é a diferença entre elas. Essas 2 vacinas contra o vírus sincicial respiratório são vacinas de proteína. Então, a gente não está falando de vacinas de vírus vivos, atenuados, como é a vacina da dengue, febre amarela e outras vacinas. A gente está falando de vacina de proteína muito segura, né? Bem estudada. Existe até uma 3ª vacina que a gente não tem no mercado brasileiro. Então, o que chegou no Brasil recentemente foram a vacina Arexvy e a Abrysvo, que são de 2 fabricantes diferentes, a gente pode falar GSK e Pfizer. Bom, essas vacinas, elas foram desenvolvidas, estudadas, né, em idosos, com a diferença da Abrysvo, que é uma vacina que é tanto aplicada para idosos, como é a vacina materna para a proteção do feto após o nascimento, não ter um impacto importante em hospitalização por bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório. Então, isso é importante a gente comentar, né? Porque as 2 vacinas estão aí distribuídas nas clínicas de vacinação. A vacina, que a gente chama de vacina materna, mas também é aplicada nos idosos, é a mesma vacina, a Abrysvo, ela contém proteína do vírus sincicial A e B. A vacina Arexvy é uma vacina que só tem proteína do vírus sincicial A, mas esta proteína F é uma proteína bem conservada, de uma região conservada, que eu quero dizer, ela permite proteção contra vírus sincicial A e B. E ela contém um adjuvante. A gente conhece já de longa data que as vacinas com adjuvantes são vacinas que estimulam uma maior resposta da imunidade celular e, consequentemente, da imunidade humoral. Então, essa é a plataforma que foi desenvolvida na Arexvy. As 2 vacinas, eu falei, são seguras. Qual é a orientação de vacinação para essas vacinas? Elas estão indicadas pela Sociedade Brasileira de Imunização para os pacientes acima de 60 anos de idade, preferencialmente entre 60 e 70 anos, para aqueles que têm comorbidade de risco. Cardiopatia, pneumopatia, obesidade, diabetes, nefropatia, imunodepressão, ou seja, aqueles riscos que tem para Covid, para influenza, etc. Acima de 70 anos de idade para todos os idosos. Essa foi a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização, embora a vacina esteja liberada. A vacina Abrysvo, que é a mesma materna, já foi liberada para acima de 18 anos de idade,
para pacientes com comorbidade de risco. Mas aqui a gente está falando dos idosos. Para os idosos, as 2 vacinas estão liberadas e disponíveis no mercado privado. A efetividade delas nos trials ficou acima de 80% para uma efetividade contra hospitalização, que é o objetivo maior da vacina. Quando essa vacina foi estudada no hemisfério norte, na prática, no mundo real, a efetividade em milhares de pacientes, em inúmeros estudos de vários serviços sentinela dos Estados Unidos, aí não era o estudo clínico mais da indústria farmacêutica, era um estudo de mundo real, se viu que a efetividade ficava muito próxima dos 80% para as 2 vacinas, com algumas diferenças no estudo que incluía mais um tipo de paciente ou outro, mas a gente, em termos gerais, observou que ficava em torno de 80% para hospitalização ou para terapia intensiva e óbito. O que eles notaram no estudo de mundo real, que foi muito interessante, foi que para os indivíduos acima de 60 anos de idade, que procuravam assistência médica em serviço de emergência, mesmo que não fossem hospitalizados, em torno de 70% de eficácia, que é um índice muito alto. Por fim, a tua última pergunta: quando revacinar? Essa pergunta, como as vacinas são muito novas, para você ter uma ideia, os estudos eles ocorreram a maior parte em 2021. E essas vacinas, teoricamente, têm uma duração muito maior que a vacina da gripe. O vírus é muito mais estável e a forma como elas foram desenvolvidas, você tem uma proteção que é mais duradoura. Então, o que a gente sabe é que pelo menos 2 anos para as 2 vacinas. E para a vacina Arexvy já há dados de 3 temporadas de vírus sincicial respiratório. Claro que a efetividade cai, ou seja, diminui um pouco o impacto, mas eles obtiveram resultado no estudo clínico, não de mundo real, mas clínico, de 62% de efetividade, que é um número muito bom se a gente comparar com a vacina da gripe após uma única dose em 3 temporadas. Então, por enquanto, a gente fala em 2 anos, mas mais estudos nós teremos que virão por aí. Perfeito, doutora Nancy. E para encerrar, 2 perguntas de bate-bola aqui para a doutora Maísa. Em relação à vacinação contra a Covid-19, por que os idosos devem ser vacinados de 6 em 6 meses? Mariana, só vou fazer um gancho na pergunta anterior, se você me permite. Nós mudamos o calendário, né, da SBGG agora, em abril, preconizando então a vacina contra o vírus sistema respiratório, uma ou outra, a partir dos 60 anos. Isso porque, Nancy, é muito difícil da gente entender o idoso comórbido no Brasil, porque a gente tem envelhecido com muitas comorbidades. E os benefícios são maiores, então é muito difícil a gente pensar em convencer até mesmo o idoso aos 75 se ele tem muitas doenças ou não, ou sexagenário. Então foi uma modificação que a gente fez no nosso calendário para indicar para todos com mais de 60 anos. Mariana, sobre a tua pergunta, Covid-19, justamente por isso que Nancy estava dizendo, né, o tempo de eficácia das vacinas. A gente tem a vacina contra a Covid, um tempo de eficácia não superior a 6 meses. Ou seja, quando que ela tem uma grande ação? Num período de 6 meses. Então, o idoso, que é a população mais vulnerável, fica melhor protegida quando é vacinado 2 vezes ao ano. E a gente precisa colocar na conta também que são as mutações. Que, aliás, Nancy deu uma aula pra gente de vírus sincicial respiratório, né, Nancy? Que é uma surpresa, uma vacina, eu isso aprendo com a Nancy, uma vacina de vírus respiratório ter uma eficácia tão prolongada. E aí a gente ainda não teve isso com as vacinas contra a Covid, então a gente precisa da revacinação. É um ato que está no nosso calendário, que está no Ministério, mas que as pessoas não têm feito. Inclusive, eu gostaria só de falar que quando a pessoa vai no nosso consultório, né, Mariana, e fala assim, olha, mas eu já tomei 5 doses. Então não interessa se você tomou 5, se essa 5ª
A última já faz 6 meses. Você não está protegido. É importante a gente se lembrar disso. Não, eu queria lembrar, né, que eu não comentei nas vacinas de vírus sincicial, mas eu considero que, independente, da questão da comorbidade, mas você tem toda a razão, porque tem muito doente crônico que não sabe ser doente crônico, né? Isso é um fato, então vocês têm realmente é melhor antecipar, né? Do que deixar passar um doente crônico. Mas eu tenho falado em alguns eventos que a gente tem que analisar também, por exemplo, o indivíduo de 60 anos que é um profissional de saúde, e hoje muitos profissionais de saúde têm mais de 60 anos. Ele se expõe muito, quer dizer, o risco dele pode ser até maior do que aquele indivíduo que tem uma comorbidade. Aquele indivíduo com mais de 60 anos, aquela avó que fica tomando conta do netinho todo dia, leva e pega na escola, ela vai ter um risco muito maior do vírus sincicial, talvez de um outro que tenha até mais idade. Então, são situações epidemiológicas que a gente tem que avaliar também, né? Eu acho que é muito importante. Excelente. E isso que Maísa falou em relação à Covid é muito importante, assim, as pessoas esqueceram, né, Maísa, da vacinação da Covid-19, né, e ela é muito importante. Se pensar na saúde pública, na vacinação, quando vai na influenza na campanha, vacine-se junto com a Covid-19, mas é você, profissional de saúde, que é vetor dessa informação, dessa importância dessa informação, né. Não dá para entender frente ao que a gente viveu e o que a gente tem acontecido. Eu tenho Covid longa, gente. Eu tenho uma sinusite depois de ter Covid que eu nunca tive, né? Então tem tantas outras complicações, mas sabe, falta muito conhecimento da população. A gente precisa instrumentalizar a população. É a forma que eu vejo para se falar, inclusive, da Covid. E eu acho que o podcast está aqui para isso, né? Trazer informação e quem sabe a gente consiga atingir você aí que está nos ouvindo e que possa mudar a sua intervenção e a sua oferta de um melhor cuidado para o nosso paciente idoso, né? E aí a gente vai encerrar com a doutora Maísa em relação a para quem devemos prescrever a vacina anti-influenza high dose. Ela tem maior quantidade, né, de antígenos, isso pode ofertar uma melhor eficácia da vacina. E qual que é o público que a gente deveria ofertar esse tipo de vacina, doutora Maísa? Fala pra gente. Não, Mariana, é isso mesmo, né? O que a gente vê, né, Nancy, com o envelhecimento, com esses estudos, é que precisam chegar vacinas que atinjam melhor a eficácia para essa população imunossenescente, que tem uma resposta pior. E aí começa a aparecer um monte de outras situações, inclusive agora com uma vacina que já é conhecida há muito tempo, mas ela é uma vacina que tem 4 vezes mais a dose de antígeno, então ela é mais forte, ela produz uma resposta mais eficaz, mais robusta para esse idoso que tem um perfil pior de resposta imunológica. Para quem, Mariana? Para quem quiser usar, não é? É uma vacina que você pode, não tem só para idosos, muito doentes, mas para quem ela tem realmente um benefício maior? Para aqueles que respondem pior. Quem são? Os octogenários ou aqueles com mais comorbidades. Agora, o problema é o que a Nancy já nos disse, não é do sistema público. E eu gostaria, Mariana, de dizer que é uma vacina muito eficaz, é uma vacina extremamente segura, uma vacina que a gente tem realmente que priorizar porque ela tem uma eficácia maior, pelo menos 24% a mais de resposta imunológica, então ela diminui a internação, ela diminui mais as formas graves e etc. Mas eu preciso dizer que o importante é a população estar vacinada. E a gente tem um Brasil que tem a vacinação em plena campanha contra a influenza nas unidades básicas de saúde. E por que o Brasil não se vacina, que era um recorde de vacinações, um exemplo mundial? Por que isso tem acontecido, não sei. Então eu gostaria de deixar o recado que existe uma vacina melhor, que é uma vacina que a gente podendo, inclusive discuta com seu médico, veja a melhor maneira, mas existe outras vacinas, inclusive públicas, que devem ser encorajadas. Mesmo porque a Nancy disse, crianças, grávidas e idosos, a gente precisa da intergeracionalidade. Se a gente começar a vacinar as pessoas, a gente tem uma melhora para a saúde pública de uma forma geral. Perfeitas colocações. Eu falo que esses podcasts são maravilhosos porque a gente que aprende mais ainda, né?
E como é importante, né? Eu acho que eu deixo esse recado para você, profissional de saúde da geriatria, ou especialista da área de gerontologia, ou cuidador familiar do paciente idoso, como é importante a gente conversar durante uma abordagem médica aí com o seu geriatra ou com o seu profissional que o acompanha em relação a trocar sobre a vacinação. E aí, doutora Nancy, a gente tem o custo, né? E a gente também tem os benefícios. E aí, algo que eu faço bastante no consultório, na prática, é faça uma prescrição da vacinação e a gente vai organizando, né? Olha, a prioridade nesse momento é esse, depois é esse. E aí você vai organizando. Eu acho que é algo que é inteligente, né? Do ponto de vista de cuidado a longo prazo desse paciente que envelhece, com comorbidade mais prevalente, né, Maísa? Enfim. Obrigado demais por vocês partilharem conosco tantas informações aqui que foram de excelente valia. Nosso episódio, então, está chegando ao fim. Eu agradeço a participação das nossas convidadas, doutora Maísa e doutora Nancy. Nosso bate-papo foi muito esclarecedor. E aos nossos ouvintes, obrigada pela audiência. Continuem atentos ao nosso podcast. Muito obrigada. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.